Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Cláudio Coutinho, presidente, Irani Santana, vice-presidente e diretor de risco, Marcos Staffen, diretor financeiro de Relações com Investidores, Osvaldo Lobo, diretor de crédito, Alexandre Ponzi, superintendente de Relações com Investidores, e Werner Koller, superintendente de contabilidade. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o *0. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período de 7 dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banrisul, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Banrisul e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Cláudio Coutinho Mendes, presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Coutinho, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço a presença de analistas e investidores nesse nosso call de resultados. Também agradeço a presença dos meus colegas de diretoria. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um breve apanhado sobre as ações que nós tivemos após a deflagração da pandemia. No dia 16 de março de 2020 foi a data que nós nos reunimos e passamos a tratar esse assunto como pandemia e passamos a ter providências de contingências em relação à situação. A primeira providência nossa foi colocar todas as pessoas de grupo de risco em home office e também estabelecer um rodízio de funcionários de modo que mesmo se algum grupo fosse contaminado, o outro grupo estaria apto a assumir as funções e manter a continuidade operacional. De lá para cá, de 16 de março até hoje, nós tivemos um desempenho operacional sem nenhuma falha, sem nenhuma interrupção, não houve falhas de sistema que deixasse a rede fora do ar, tudo funcionou a contento e tudo em função de toda a dedicação e preparação das equipes de TI e das equipes do banco. Também, durante esse processo, nós contratamos também o Hospital Moinhos de Vento para nos dar assessoria em termos de protocolos de saúde e teleatendimento de eventuais suspeitos. E segue até hoje nos dando uma assessoria que foi e é muito importante para que a gente superasse esse momento muito difícil. Mantivemos durante esse período também todo atendimento presencial nas agências, estabelecemos um horário reduzido para atendimento, de 10 ao meio-dia para atendimento dos idosos e aposentados do INSS, e de meio-dia até às 4, atendimento presencial e com agendamento, e respeitando sempre as restrições que eventualmente existiram e existem em relação a certas cidades e regiões decorrentes de estados da doença mais ou menos avançada na região. Então, as bandeiras, aqui no Rio Grande do Sul chamam-se de bandeiras, as bandeiras amarelas, vermelhas, enfim, indicam
o nível de atendimento que você pode dar nas agências. A gente tem seguido as normas estaduais e municipais, mas sempre buscando manter o atendimento ao público que a gente não faltou. Por outro lado, também, de modo a minimizar a ida dos nossos clientes às agências, a gente fez ampla divulgação dos canais de autoatendimento, seja via app, via sistema, e de modo que nós depois vamos ver adiante que cresceu de forma exponencial o uso desses canais. Bom, do ponto de vista de emergência econômica e financeira, nós, desde o início também, em linha até com o que outros grandes bancos fizeram no Brasil, nós oferecemos aos nossos clientes possibilidade de reprogramarem seus pagamentos. Então, nós fizemos diversas linhas de repactuação de compromissos de nossos clientes, pessoas físicas e jurídicas, que nós batizamos essas linhas de repaques. Então, fizemos repaques para crédito genérico para pessoa física, repaque para consignado, repaque para crédito imobiliário, repaque para plano empresário, todos eles mantendo atuações, as taxas de juros vigentes nos contratos originalmente contratados. Então, as taxas repactuadas as taxas dos contratos repactuados foram as mesmas do contrato original, e dependendo do caso, teria prazos maiores e menores de reprogramação. Isso foi feito de forma, grande parte delas usando o app digital, que, então, na verdade, nossos clientes puderam se auto-atender via aplicativo em diversos repaques, repaque rural, imobiliário, repaque consignado, diversos. E no consignado, nós oferecemos essa linha de repaque para funcionários públicos estaduais, dos três poderes, tanto executivo, legislativo e judiciário, e também da administração direta, e também oferecemos essa possibilidade para funcionários públicos municipais do Estado do Rio Grande do Sul, através de um convênio com a Federação dos Municípios, a FAMUS, em que 300 municípios aderiram a essa possibilidade, e mediante demanda de cada funcionário, a repactuação era feita também respeitando a taxa original do contrato. Então, a reprogramação era, as três próximas parcelas eram reprogramadas do saldo restante do contrato, diluídas na mesma taxa de juros do contrato original. Tanto nos municípios quanto nos funcionários públicos estaduais, essas repactuações só foram feitas, obviamente, sob demanda de cada funcionário. Também na área rural, também intensificamos a nossa solução relacionada a financiamento rural. Algumas áreas do Rio Grande do Sul tiveram estiagem, então nós temos tratamentos diferenciados às desiguais. No caso também da adquirência, diversas companhias tiveram queda drástica de faturamento, algumas o faturamento caiu a níveis próximos de zero, então, para que não houvesse uma descontratação das nossas máquinas, nós concedemos isenção a esses clientes que tiveram uma queda muito grande de faturamento. Isso, obviamente, é uma isenção temporária enquanto durasse essa queda de faturamento. No caso da seguridade também, fizemos condições específicas para a renovação de seguros de automóvel residencial, além da possibilidade de contratação remota. E no crédito imobiliário, reprogramamos até 6 vezes, até 6 próximas parcelas puderam ser reprogramadas diferindo no prazo dos contratos. Tudo isso foi feito ao longo desse trimestre e também aderimos ao programa PES e CEPAG do governo federal, em que o risco é todo do governo federal. Fizemos 39 milhões de financiamentos para folhas de pagamento, cujo risco era assumido pelo governo. Aderimos também ao PRONAMP, e isso durante o mês de julho também foram feitas operações do PRONAMP, bem diversificadas, com ticket médio de R$ 39 mil, atingindo 9 mil clientes, um total de 355 milhões de reais. O PRONAMP também é uma linha praticamente toda garantida pelo FGO, 85% de garantia em termos da carteira stop loss e 100% por crédito individual. Também nessa decorrente da nova situação, obviamente,
incentivamos o uso dos canais digitais e o número de transações digitais em relação ao total de transações do banco subiu de 66% para 75% no primeiro semestre de 2020. Ou seja, 75% das transações dos clientes conosco foram através de canais digitais. Continuamos investindo e apostando na melhora da experiência do cliente. Achamos que isso é o futuro, é o presente, e continuaremos esse investimento de forma intensa. Eu passo agora a palavra, então, ao diretor de RI, Marcos Estácio. Obrigado, Coutinho. Um bom dia a todos. Antes de chamar o Alexandre para a gente realizar a apresentação em si, eu queria fazer alguns comentários. Começando pelo lado do rural, o banco lançou agora para a próxima safra 2020-2021 os objetivos, com crescimento de cerca de 28% ou 900 milhões de reais. Cabe destacar que para a safra 2019-2020, nós atingimos 97% do que estávamos propostos, chegando a 3,2 bi na nossa carteira. Isso acaba sendo bem interessante nesse momento que o rural acaba sendo um setor menos afetado pela pandemia e com margens ainda assim interessantes. Sobre o resultado do segundo TRI, 119,8 milhões e 377,3 no semestre, afetado basicamente pelo crescimento das provisões. Nesse ponto, acho que é interessante melhor abordar, durante a apresentação a gente vai detalhar um pouco mais, mas tanto o nosso índice de cobertura na faixa de 230 para 90 dias, como o nosso total de provisão sobre a carteira de crédito em 8,3, nós acreditamos ser adequados para o nosso perfil de carteira de crédito. A carteira de crédito ela cresce pouco durante os 12 meses, 5,5%, no TRI tem uma pequena redução de 0,6%. E aqui o consignado, nosso principal vetor de crescimento, ele tem um trimestre de crescimento de 1,4%. E o interessante aqui é que mesmo abril e a primeira quinzena de maio, com toda a questão de distanciamento social, a carteira segue um comportamento um pouco mais lento que o até então, mas a partir daí, e sobretudo em junho, a gente já retoma um ritmo bom de crescimento, principalmente nos correspondentes bancários via BEM. Então, a gente imagina que esse pode ser um driver ainda assim interessante para os próximos meses. E, por fim, um registro que é sempre importante, o atual nível de capitalização e liquidez do banco. Nossa capitalização em 15,2% de nível 1 e 16% de Basileia total, e com um crescimento interessante na nossa carteira de captação, principalmente CDB em poupança, 4,5% no TRI e 11% em 12 meses, sem que isso represente uma elevação de custos. O nosso custo de captação total segue mantido na faixa de 90% do CDI. Dado isso, a gente não tem dúvida de dizer que, então, logo as condições de mercado, ou quando as condições de mercado fiquem mais interessantes, a gente tem todas as ferramentas para crescer carteira. Acho que de forma inicial é isso. Eu passo a palavra agora para o Alexandre para terminar o restante da apresentação e a gente fica à disposição para as perguntas e respostas. Obrigado, Marcos. Obrigado, presidente. Então, tendo em vista a introdução que foi feita com relação aos eventos que acabaram impactando o desempenho do banco no trimestre do segundo e no primeiro semestre desse ano, nós vamos ver agora aqui no slide número 8 o lucro líquido do banco, que ele é um lucro absolutamente recorrente para efeitos de formação do resultado, mas ele é formado num ambiente que de recorrente não tem nada de comparável. Isso tudo já foi bastante endereçado
e também se traduz na queda que a gente apresentou do lucro contábil com relação aos períodos anteriores, que foi 54%, ou no lucro já o recorrente, ajustado, quando a gente compara com os períodos passados, de também cerca de 53%, 40% quando a gente compara o acumulado do semestre contra o acumulado do primeiro semestre do ano passado. Isso tem alguns elementos de reforço de eficiência. O banco ele controla as suas despesas administrativas por conta do crescimento do canal digital, também por conta de algum benefício do presente momento, mas ele está impactado por um ambiente em que a margem financeira ela ficou relativamente estável e tivemos uma redução por conta da pandemia das receitas de prestação de serviços, que nós vamos comentar na sequência, mas o principal elemento foi, como não poderia deixar de ser, a questão da provisão em si, que ela é uma provisão adequada e o banco tem um perfil mais conservador, seja na despesa de provisão propriamente dita, ou na despesa da provisão, saldo da provisão com relação à carteira, do que os seus demais pares de varejo. Mas ela é uma provisão hoje que ela é protetiva no sentido de que há uma imprevisibilidade das consequências negativas que podem advir ainda de uma carteira de crédito que não cresce no consolidado, mas que tem alguns elementos de defesa e a gente discute na sequência. O slide 8, ele apresenta um pequeno crescimento de margem no período trimestral, ou seja, 3% entre março e junho, mas quando a gente pega a margem do período acumulado de 6 meses deste ano contra o passado, ela cai 5%. Essa queda de 5%, ela é decorrente do fato de que as taxas foram reduzidas, mas por uma peculiaridade do banco, nesse excedente de liquidez que tem um perfil mais conservador na questão de gestão de tesouraria, e o slide seguinte ele mostra muito bem qual é o tamanho da formação do resultado financeiro líquido para o banco, no seu absoluto, entre os dois principais drivers, que é a carteira de crédito, e ela corresponde do 1,3 bilhão que o banco acabou gerando de margem financeira no segundo TRI, corresponde a 97% advindo de operações de crédito em si, e 3% somente vindo da tesouraria, porque é uma tesouraria com títulos públicos, LFT, correspondendo a quase 100% da sua totalidade. E no slide 11, esta é a depuração da NIM, da margem financeira sobre os ativos rentáveis, em relação a operações com clientes e operações de tesouraria. A margem de 6,95, que ela é ligeiramente inferior à margem apresentada no trimestre anterior, que ela já está impactada pelos efeitos de cap em taxa de juros no cheque especial, portanto, isso não é novidade. Ela tem, sim, o fato de que a parcela dos ativos rentáveis sobre a forma de tesouraria da carteira de TVM do Banrisul, ela tem uma proporção maior sobre o total desses ativos rentáveis. Porque se nós fôssemos alavancar carteira de crédito e, diferentemente de bancos de varejo, o crédito do Banrisul não cresceu, ele cresce de novo entre setores, entre segmentos, mas no absoluto ele não teve crescimento, a nossa margem seria inegavelmente melhor. Nós estamos aqui apresentando margem de operações de crédito 15,3 e que ratifica o que o Marcos acabou de colocar quando ele encerrou a palavra dele, no sentido de que o banco tem essas duas fortalezas de uma estrutura de capital muito robusta, uma estrutura de capital que ela é quase toda de capital de nível 1 e que ela está preparada com a liquidez que o banco tem para fazer a passagem para operações de crédito que a gente vê o reflexo decorrente do reconhecimento de provisão pela rolagem da carteira de acordo com os rates dos clientes e também rates, elementos que buscam identificar ou tentar quantificar e qualificar ainda uma imprevisibilidade que vai, naturalmente, ainda não foi percebido em termos de qualidade de crédito. A nossa ficou estável, do setor varejo ela até teve uma queda, mas aí é consequência de que, de novo, a carteira do banco não cresce e as dos demais bancos de varejo
apresentam um crescimento forte, independentemente do setor. Não são só operações de renegociação, mas muito da provisão, ela é também um reforço antecipado a movimentos que podem vir a acontecer decorrente ainda, sobretudo de operações que foram repactuadas ao longo desse último trimestre e que justificou esse reforço de provisão, onde nós aumentamos em três meses em 63% a despesa de provisão e que, por óbvio, ela tem um impacto muito sensível para a redução e para impedir que o banco gerasse um lucro líquido melhor. Lucro líquido esse que eu esqueci de mencionar, mas não custa nada relembrar, ele também está impactado por uma alíquota de impostos maiores. Então, todos esses elementos até aqui colocados também acabam fazendo com que o lucro líquido tivesse aquele comportamento. Mas, com relação a carteiras em si, na página 13, nós temos o perfil das carteiras repactuadas, seja no segmento pessoa física, no segmento pessoa jurídica, e colocando que nós temos, assim, grosso modo, as responsabilidades que os clientes detinham com o Banrisul e que foram renegociadas, as parcelas dele correspondem a 14% da carteira total. Se nós pegarmos somente as parcelas renegociadas, isso é pouco menos de 2% da carteira de crédito e colocada ali na tela em relação às principais linhas em que houve repactuação e cujos efeitos ainda não foram sentidos e a gente espera que eles sejam, na medida em que a economia começa a apresentar sinais ligeiramente menos ruins do que eram esperados, que esta provisão ela seja muito mais do que suficiente, ela não precisa ser necessária no todo para que a gente faça a cobertura do crédito que eventualmente fique inadimplente. A captação ela continua crescendo. Ela cresce independentemente dos elementos de reforço de liquidez ao setor financeiro que foram pelas liberações de depósitos compulsórios e outras linhas do governo federal. E aqui a gente coloca que o Banrisul não acessou nenhum recurso emergencial, nenhuma letra financeira com garantia, nenhum DPGE. Temos mantido o custo médio do principal produto de captação de depósito a prazo num custo interessante para o banco e que tende a liberar, porque ele pode liberar margem na medida em que a gente se sinta confortável a fazer uma alavancagem maior da carteira de crédito. Esse depósito a prazo ele tem uma concentração na pessoa física, tem cerca de 2/3 da carteira de captação, e o outro 1/3 na pessoa jurídica, mas nós começamos a observar, sim, que cada vez está ficando mais favorável para fazer a passagem em termos de relação depósito e crédito. A gente precisa fazer, endereçar melhor essa equação, para melhorar o resultado, para melhorar a margem, para melhorar a eficiência e o resultado do banco. O único senão desta lógica é que no presente momento ele é um momento muito mais de conservadorismo por parte do banco, como a gente tem um perfil mais conservador em relação a crescimento de carteira de um modo geral. Mas a pandemia ela também, que pede todos as alternativas que o banco dispôs aos seus clientes para permitir, dentro da realidade presente, que tivesse solução de continuidade quase nenhuma nos negócios, certamente uma grande parcela de receitas de prestação de serviços elas ficam com uma taxa de sucesso menor, como, por exemplo, toda a parte de seguro consórcio, que por mais que continue crescendo, elas ainda têm uma velocidade menor, aquém do potencial de uma realidade onde o banco esteja produzindo. Percebemos que há uma participação maior na questão das receitas de tarifas bancárias com os clientes, 48%, mas também há uma queda da receita de FIIs no acumulado semestral de 3%. Por quê? Porque em que pese a Banrisul cartões, que contribui bastante para a formação do resultado do banco, ter tido um resultado melhor do que seus pares, isso foi colocado lá no início, a gente percebe por conta de a redução de atividade dos clientes, os esforços de permitir que esses mesmos clientes continuem operando dentro de uma realidade adversa para eles, eles tiveram um encolhimento da contribuição de receita de MDR na receita de tarifa, que também não foi adicionada com a questão da produção de oferta de produtos de consórcio, oferta de produtos de seguro. Então, tivemos uma pequena
perda residual em relação à participação da receita de cartões na estrutura de receita de tarifas de serviços do banco. Mas isso está também condicionada à questão pandemia, à dificuldade de entabular outros elementos que não de prover liquidez, de reforçar a continuidade de negócio na medida do possível dos clientes, mas ela impede algumas medidas muito mais no sentido de alavancar outras receitas e receitas de relacionamento em si. Mas despesa administrativa nós já havíamos endereçado, sim, e víamos fazer todo um esforço na busca de uma eficiência cada vez maior, e o resultado está aí. Nós tivemos uma redução de 5% nas despesas do acumulado semestral, e o acumulado semestral ele tem também agora, no primeiro semestre, o efeito da renegociação salarial que ocorreu em setembro do ano passado, por isso que a despesa de pessoal cresce um pouquinho, tem um comportamento diferente das demais despesas administrativas, mas ainda assim menor do que a inflação que é colocada no dissídio, na folha de pagamento do período. Tivemos nas demais despesas administrativas 12% de queda, ou seja, a busca de uma eficiência maior do banco, ela está aí visível, e todos esses elementos que hoje vêm e que vão continuar no dia a dia, no momento seguinte, quando a economia voltar a tomar, eles endereçam, sim, uma realidade um pouco melhor para o Banrisul. Eu havia comentado agora no slide 17, lá no início, a questão da composição da margem, e a margem é decorrência exatamente dessa fotografia que nós temos aqui na parte dos ativos. Os ativos crescem 9%, mas em compensação, a parcela de crédito, que tem um spread, um resultado melhor para a formação de margem, propriamente dito, eles voltam a um patamar inferior a junho do ano passado e inferior a próprio março desse ano. Nós estamos com pouco menos de 42% dos ativos rentáveis sob a forma de operações de crédito. Em compensação, a tesouraria ela tem hoje não mais os 34% que tinha há 12 meses passados, mas 43%. Isso é decorrente da captação crescente do banco, captação que cresce em velocidade real, independentemente da liberação de compulsório, mas que ela não tem tido uma melhor oferta de rentabilização, tendo visto o perfil de alocação que já foi colocado, que é em títulos públicos federais, 99,5% deles em letras financeiras do Tesouro. A carteira de crédito, 5% de crescimento em relação a junho do ano passado, ela está praticamente estável em relação a março desse ano. Ela tem dois grandes canais, o canal de direcionamento, que estávamos comentando no início, a questão do agronegócio, a carteira especializada, ela tem o rural como um dos elementos que também ajudaram o crescimento dela de 6% ano contra ano ou 2% no trimestre, mas a carteira comercial ela tem uma queda. Ela tem uma queda quando a gente compara com o próprio março e tem uma queda, inclusive em relação a dezembro, não em relação a junho do ano passado, porque ela teve um crescimento um pouco maior, mas ela está concentrada, sobretudo, na pessoa física. A abertura da carteira de crédito do banco, lá no 19, no crédito total, nós temos 60% dos ativos de crédito do banco na pessoa física. Deste, nós temos 76%, 77% sobre a forma de crédito consignado. Isso dá uma grande blindagem para a carteira de crédito, mas tem umas taxas que estão menores do que estavam há 12 meses, mas estão estáveis e que vão permitir, na medida que a gente continue crescendo, e no slide seguinte nós vamos ver o crescimento do consignado do banco, eles permitem que a gente tenha algum ganho de margem, mas a pessoa jurídica ainda está contingenciada a operações de suporte aos clientes e não de crescimento de carteira de uma forma mais robusta, mais no sentido de obter ganhos de mercado de participação share em relação aos clientes. O crédito consignado, ele tem como principal segmento o INSS, ou seja, o banco consegue gerar créditos que hoje correspondem a 49% da sua carteira de consignação em nível Brasil, independentemente do canal, seja com agências e clientes, seja com
correspondente bancário para a produção de crédito. Um crédito que tem uma qualidade boa ajuda a sustentar uma qualidade de crédito resiliente no momento que o crédito total do banco não cresce. E ainda também consome menos capital. A segunda maior carteira de consignado, com 32%, mesma proporção que tinha há 12 meses, é a carteira do INSS estadual. Ou seja, essas duas carteiras, elas crescem ano contra ano, o consignado total 8,8%. Quem cresceu o crédito nesse patamar sem aumentar a exposição a risco ou sem ter que reforçar de forma ainda maior do que já reforçou a provisão. Então, 8,8% no consignado total, correspondentes o dobro dessa velocidade, ou seja, é o banco que atua de forma mais regionalizada, oferecendo crédito de menor risco em nível Brasil, e ainda assim, com os clientes do banco, quase 8%, ou seja, muito semelhante à velocidade do crédito consignado como um todo. O saldo da provisão é que ele naturalmente teria que ter uma parcela maior da carteira de crédito. Nós estamos hoje com 8,3% da carteira de crédito provisionada. Por quê? Porque isso reforça, não advindo da principal carteira hoje a que nos dá essa blindagem de crédito, mas simplesmente daquela parcela hoje, sobretudo do segmento PJ, em que há uma dificuldade, a inadimplência maior em relação à pessoa física em si, porque as medidas hoje colocadas para atenuar os impactos que os clientes sentem em relação a prover liquidez, elas podem ainda não ter sido suficientemente bem endereçadas e identificadas no sentido de que a gente não precisasse ou não tivesse que fazer esses reforços na visão de cliente, risco do setor, enfim. Mas já estávamos, em comparação com o banco privado, os 7,6% que nós tínhamos de provisão da carteira, eles já eram superiores à média do setor de varejo há 12 meses passado, que era pouco mais de 6,1%. Então, o banco ele sempre apresentou o crescimento, Banrisul e demais bancos apresentaram, mas a questão do nosso saldo em relação à carteira total, ele já era mais conservador e que continua sendo e endereçando os elementos hoje que a gente colocou que acabam afetando a produção de resultado pelo reconhecimento da despesa de provisão em si. A gente percebe uma pequena diferenciação nos 3 principais devedores em atraso, mas eles são insignificantes em relação ao total da carteira, a participação que esses maiores devedores têm em relação à carteira de crédito total do banco, que 88% delas estão aqui colocados nesses 11,7% até os 4,6%, são carteiras de risco normal. Por outro lado, a carteira de risco H do banco, 6,1%, ela é um pouco superior, o que também já ratifica a questão de provisão, a despesa de provisão e a provisão em relação à carteira, um pouco superior à média do setor. Índice de Basileia, havia comentado que nós estamos com ele quase todo formado por capital de nível 1, 15,2% da Basileia de 16% é capital de nível 1, ou seja, os elementos hoje são colocados no sentido de preservar a capital e estrutura para alavancar negócios de crédito, elas estão à nossa disposição. E aí o último slide é o slide, um resumo dos principais indicadores do banco, onde a gente percebe que, em decorrência de tudo que foi apresentado, o retorno do banco sobre o patrimônio líquido, ele hoje está ligeiramente menor do que 10%, o retorno sobre ativos ligeiramente inferior a 1%. A qualidade da carteira ela é muito similar a 3 meses passados ou a dezembro. Não podemos comparar ainda com 2020, com 2019, os 2,20%, porque era um outro ambiente menos tensionado, menos imprevisto com relação à questão de risco de crédito propriamente dito. Mas a cobertura do banco, que ela estava defasada em relação aos seus pares há 12 meses, os 345% do banco eram superiores à média da indústria, hoje ele está adequado ao perfil do banco de uma carteira mais blindada, que não cresceu e, portanto,
estamos simplesmente fazendo a adequação dos riscos dos clientes existentes às necessidades de provisão. Não, por isso que não precisou chegar, não tem porquê, e o mercado está dizendo que a gente não... A nossa cobertura ficou inferior aos demais, não precisaríamos chegar aos 300 ou 270, que tem sido a média identificada dos bancos que já reportaram. Por quê? Porque ele está absolutamente aderente ao tamanho e ao tipo da carteira de crédito do banco. A eficiência, ela está num patamar similar a 3 meses, ligeiramente menor do que ela foi em dezembro, e ela é pior do que foi em junho do ano passado, exatamente por conta da impossibilidade do banco ter gerado resultados adicionais, sobretudo na parte de receita de prestação de serviços, para poder alavancar. E o reflexo é que nós estamos com quase 96% da folha de pagamento de hoje coberto com receita de prestação de serviço. Esse é o último slide da apresentação. Eu acho que a gente já falou bastante. Então, agora nós passamos a palavra aos analistas para responder todos os 6 questionamentos que tiver. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão respondidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de Sofia Viotti, do Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. Será que vocês poderiam explorar um pouco mais o mix do porte de empresas na carteira de vocês? Só para a gente saber se está mais concentrado em grandes empresas ou middle, para a gente conseguir projetar mais a qualidade da carteira. Muito obrigada. Senhoras e senhores, por gentileza, aguardem a reconexão do Sr. Marcos. Obrigada. Eu posso tentar começar a resposta, Sofia. É o Osvaldo, diretor de crédito e operações. Eu acho que, basicamente, o banco assim, ele tem uma carteira de basicamente 36 bilhões, onde dentro a gente tem uma carteira ampla, a gente não tem concentração por perfil, por porte de empresas, e dentro do perfil de carteiras repactuadas, a grande parte, olhando pessoa física, eu destaco o consignado imobiliário, tá? Aonde dessa carteira é a carteira que a gente tem, em especial, garantias muito boas, e da parte de crédito pessoal e corporate, middle, PMEs, é a carteira equilibrada. Do ponto de vista histórico, assim, a parte da carteira de corporate é uma que o banco tem se reposicionado e reduzido ao longo dos últimos anos, e a estratégia é focar em especial em middle market e pequenas e médias empresas. Ok, muito obrigada, viu? A próxima pergunta é de Yuri Fernandes, do JP Morgan. Obrigado, pessoal. Bom dia, Coutinho, Marcos, Werner, Alexandre, todo mundo. Eu tenho uma primeira pergunta sobre crédito renegociado. Vocês dão que acho que é 14% da carteira, né? Óbvio que por parcela é menor, mas olhando os créditos renegociados, é algo como 14%. Eu queria entender o critério disso, assim, se vocês estão incluindo nesse número apenas renegociações em dias, se isso atende mais o critério da Febraban, que, se não me engano, permite classificar como crédito prorrogado
até créditos renegociados com 59 dias de atraso, se o crédito tinha que estar performing no começo de março, né, que eu acho que essa é uma coisa que muitos bancos têm. Enfim, só para entender um pouquinho qual que é o processo dessa carteira, desses 14% de vocês, e se vocês puderem falar também como isso está evoluindo, tanto do lado de qualidade. Eu não sei se o grace period desses créditos já acabou, se vocês já estão em processo de collection, ou se isso é uma coisa que a gente ainda vai ver, mas se puder falar também assim da evolução disso, eu acho interessante. Depois eu faço uma segunda pergunta. Obrigado. Tá bom. Eu acho que eu posso também fazer a primeira parte da resposta, e se os demais diretores quiserem complementar, melhor ainda, tá? Em relação a essa parte, tanto na parte do repack fase 1 quanto fase 2, a gente sempre focou muito naquele cliente que era bom, no sentido de dar uma solução e um fôlego para ele, tentando manter que ele, no médio e longo prazo, continuasse como sendo um bom cliente. Tentando te responder, essas renegociações não foram orientadas para clientes que estavam ou inadimplentes ou que estavam com problema ou sem limites válidos, tá certo? A gente sempre focou nas operações fazer da maneira mais inteligente possível, tentando consolidar essas renegociações nos produtos com as melhores garantias, obviamente sempre focando em imobiliário e em consignado. A gente, na primeira fase, a gente deu como se fosse uma solução de 2 meses de fôlego, que era uma solução muito parecida com o que foi inicialmente lá solicitado pela Febraban. Na segunda fase, a gente aumentou o prazo do fôlego para até 6 meses, mas sempre considerando quem já tinha pedido os 2 primeiros contando, e aí diferente nessa segunda fase, sem carência de juros, tá? A fase dos repaques, que a gente chama, por uma família com dezenas de produtos e subprodutos, ela encerrou no início desse mês, encerrou em especial pela queda de demanda, o que a gente acha que foi até um posicionamento inteligente, tá certo? Se eu não me engano, no último mês a gente fez, anterior a agosto, 70 milhões de repaque, ou seja, já estava reduzindo bastante a demanda por si só, e a gente acha que, aí é uma coisa pessoal, tá? Eu acho que é melhor você concentrar não pelo contrato como um todo, porque esse eu já tinha antes ou depois. Olhando lá pelas parcelas, a gente acha que essa renegociação foi positiva no intuito de viabilizar a maior probabilidade de recebimento futuro. Mas, obviamente, a gente só vai conseguir descobrir isso provavelmente quando esse prazo acabar e a gente tiver mais informações. Mas, até então, a gente sempre orientou essas alternativas para os clientes que tinham limite e não estavam inadimplentes. E, por fim, a gente não decidiu congelar a provisão. A gente continuou fazendo a provisão da maneira como a gente achava que era necessário e coerente com aquele cliente. Não, super claro, entendi. Então, assim, o foco de vocês foi em cliente que ainda não estava inadimplente, esses 14%. Porque a dúvida que fica é se a queda de NPL no trimestre, os 10 bips de melhora do índice de inadimplência, se isso poderia ter um pouco a ver com isso, né? Eu entendo que, assim, os bancos focam muito em renegociar logo no começo e acho que grande parte disso deve ter sido feito em março, abril, maio, mas a minha dúvida é se escapa algum cliente atrasado nesse bolo de 14, entendeu? Mas pelo que eu entendi da sua fala, não, é mais focado no pessoal não atrasado. É isso, né? Olha, nós temos 4 bilhões de 200 de clientes. Eu espero que não tenha escapado, mas a orientação era da maneira como eu disse, tá certo? Tá bom. Não, perfeito. A segunda pergunta que eu vou fazer é sobre a parte digital de vocês. Vocês colocaram um slide ali falando do número de transações, acho que um crescimento importante, mas eu queria entender o que o banco tem feito para tentar monetizar esse canal, né? Quais são os produtos que vocês originam pelo celular ou pelo computador? Porque eu entendo que, assim, 75% das transações
deve ter muito com a consulta de saldo, às vezes o cara ajusta o limite de cartão de crédito, mas assim, originação de crédito, o que dá para ser originado hoje em mobile? Qual o tipo de crédito? E se vocês tiverem uma figura, talvez um dado de percentual da carteira de vocês, percentual da originação que é originado por canais digitais, eu acho que seria bacana também. Se quiser comentar também um pouquinho de projetos também, se a gente não tem tal produto hoje, mas a gente quer fazer esse produto digital, estamos em processo, acho que pode ser um envio interessante também. Yuri, é Marcos falando aqui. Até depois, se o próprio Oswaldo tiver mais algum complemento sobre a parte de crédito, ou mesmo outro diretor, melhor. Vamos lá. Hoje no digital, a imensa maioria, até sendo redundante na expressão, dos produtos relacionados à questão de seguridade, ou mesmo todo o portfólio de investimentos eu já consigo fazer no aplicativo. Claro, transações como um todo, não tenha dúvida. Acho que a parte de cartão de crédito também. O aplicativo ele é muito rico e tem uma gama imensa de funcionalidades. Sobre a operação de crédito em si, linhas como antecipação de imposto de renda, 13º, mesmo uma linha que a gente já viu que o Banco do Brasil e Caixa, sobretudo, já lançaram, que é com garantia antecipação do fundo de garantia, a gente está em vias a lançar também tudo via aplicativo. O consignado, sim, que ele é restrito ao consignado estadual e a originação ainda assim é pequena frente ao todo. Ela não é mais do que 20% do total da carteira de crédito consignado, que é a nossa maior carteira, que é originado por meios digitais. Eu não sei, Oswaldo, sobretudo, se tem mais algum outro ponto sobre o digital para incluir. Eu acho que tem duas coisas que eu acho que vale a pena a gente destacar. O primeiro é o projeto de onboard digital que a gente está pretendendo concluir provavelmente no mês de agosto. Tá? Esse é um projeto, eu diria, que é revolucionário do ponto de vista de cadastro, de digitalização e modernização do banco. Isso é um processo que demorou muito tempo e até por causa da Covid a gente conseguiu acelerar e eu espero que isso seja muito bom para o banco. E a outra parte que eu acho que endereça parte da resposta é uma boa parte para a gente conseguir transacionar e concluir as operações de maneira digital estavam meio que travadas por falta de definições legais. E que aí, de novo, a gente acha que, da maneira como foi feito, a gente hoje consegue abordar esse tema, em especial da CCB digital, de maneira muito mais moderna e está na nossa fila de entregáveis do curto prazo. Obrigado, pessoal. Se eu puder fazer uma terceira e última pergunta, PDD, né, qualidade da carteira. Pelo que eu entendi na apresentação, o vídeo de vocês é que talvez a previsão desse trimestre seja suficiente, mas olhando contra os bancos, os outros bancos, os pares de vocês, né, os bancos maiores, a gente vê que muitos bancos fizeram provisões muito altas no primeiro e no segundo trimestre, né, e eu acho que vocês não fizeram nada de adicional no primeiro. Por outro lado, sei lá, 40% da carteira de vocês é consignado, né, que deveria, sem ter grandes mudanças regulatórias, nada muito estranho, deveria ser uma carteira muito defensiva, né? Então, o que a gente deveria esperar, colocando essas duas coisas na balança, né? O banco provisionou um pouco menos que os privados, mas tem uma carteira mais defensiva. Como que a gente deveria esperar o segundo semestre? Deveria o pico ser o segundo trimestre ou não? Deveríamos ver ainda provisões aí pela frente? Eu sei que é difícil essa pergunta, mas é só para a gente ter alguma noção qual que tem sido o view de vocês aí.
Não se preocupa, porque eu penso nessa pergunta todo dia, tá? Mas, assim, eu vou iniciar, tá? Mas, assim, a primeira parte da resposta, que é a parte mais técnica nossa, e honestamente a gente faz e eu não faço olhando o que o mercado faz. Aí a segunda parte da resposta, que é tentando olhar como a gente é em relação ao mercado, eu peço ajuda para o Marquinho ou para os outros diretores. Olhando como a gente faz, tá? A gente está super preocupado, a gente tem reavaliado os modelos, a gente tem nossas métricas que são acompanhadas diariamente e a gente, muito do nosso norte, eu entendo que a gente tem uma carteira diferenciada ou por parte do consignado, ou por parte do imobiliário, ou pela parte do rural e desempenho esperado, mas ainda assim a gente está avaliando a adimplência e a expectativa de recebimento disso, e as métricas são avaliadas diariamente, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? A partir do momento que a gente achou que começou a sair dentro do que era esperado, a gente fez todas as previsões que a gente achava que eram necessárias. E a partir desse momento, a gente continua fazendo essa avaliação, no mínimo mensalmente, e aí tem dois cenários possíveis. Essas coisas que também não dependem só da gente. Essas coisas continuarem acontecendo dentro do que é a recuperação esperada, ou se tiver uma segunda, terceira ou quarta onda de problemas. A gente hoje, dentro do que a gente acha que é provável, a gente entende que essa provisão é suficiente e a gente tem revisado isso diariamente e vai acompanhando. E eu sei que é uma coisa que todo mundo tem interesse, mas pode ter certeza do seguinte, dentro do que a gente tem acompanhado, a gente entende que ela seja satisfatória para cobrir as perdas. Se acontecerem coisas não esperadas, essas coisas não esperadas serão novamente consideradas e reavaliadas. E, por fim, assim, o novo patamar de provisionamento foi feito a partir do segundo trimestre, reflete esse risco diferenciado que a gente está tentando tratar da maneira que a gente acha mais correta possível. Marquinhos, em relação aos pares... Não, é claro que eu tinha falando, assim, a sua primeira parte da pergunta, que você fez uma afirmação como se nós tivéssemos menos provisionados que os demais, eu não concordo com essa afirmação. Nós temos 8,3% da nossa carteira provisionada. Então, olhando o que os demais têm, eles podem ter feito previsões recentes maiores do que nós constituímos, mas eles vêm de patamares inferiores. Ainda considerando que eles têm 8,3%, que é um nível absoluto muito alto, e que nossa carteira, 60% dela é consignada ou imobiliária, que tem garantia real, ela está muito previsionada, ela está de forma bem adequada. Não, meu ponto é totalmente esse. O que eu quis dizer com 60% é se você olhar o crescimento de PDD, de novo, né, tem que levar em consideração o mix aqui, mas assim, vocês provisionaram um crescimento de 60% contra a base de 2019, e assim, a gente tem os bancos americanos fazendo 600%, você tem banco brasileiro fazendo 150%, 200%, banco peruano fazendo 300%, então assim, óbvio que o mix é super importante, né? E acho que é aqui que eu queria chegar com vocês, assim, como vocês estavam vendo isso? Assim, eu sei que o crescimento da base é menor, mas o mix de vocês é totalmente diferente. É longe de mim querer dizer que vocês estão fazendo menos provisão, né? Sem levar em consideração esse mix, pessoal. Mas no final do dia, que vale a provisão contra o estoque, né? Quanto você tem de crédito, quanto você tem de estoque e provisão para fazer frente. O fluxo de constituição de novas previsões, se ele parte de um nível muito baixo, ele tem que fazer realmente esse fluxo tem que ser muito acelerado. Só que a nossa base de previsão já era muito conservadora. Então, mesmo a gente fazendo um aumento de 35% ano contra ano ou 60% no trimestre, é menos do que eles fizeram porque eles estavam mais atrás. Porque aqui esse nível de 8,3, se você comparar com os demais, ele está mais adequado. O que eles falam é que vai fazer frente às perdas é o estoque de provisão. Esse é o meu ponto.
Beleza. Muito obrigado, pessoal. A próxima pergunta é de Carlos Gomes, do HSBC. Bom dia. Duas perguntas. O primeiro, os senhores têm a provisão que consideram adequada neste momento, mas têm a incerteza de quando vai ter a inadimplência realmente refletida nos números. Quando que os senhores acreditam que a inadimplência vai ser a correcta depois de todos os programas e toda a reprogramação de préstamos? Ao final do ano, começo do ano que vem, quando acreditam que o NPL vai refletir a qualidade de ativos? E a segunda é, ao final do ano passado, os senhores têm feito vários ajustes na provisão para labor suit, para custos laborais. Os senhores esperam que vai ser de novo uma ajuste dos claims, das reservas legais ao final do ano? Obrigado. Eu posso tentar começar a responder assim. Sim, que nem o diretor Marcos tinha, a gente entende que as provisões elas são adequadas e refletem as perdas esperadas. E aí é uma coisa meio que pessoal minha. Eu acho que o primeiro semestre do ano que vem vai ser o semestre onde esse teste de provisão vai ser colocado na prática da maneira mais enfática. Tudo bem, mas a provisão vai ser mais normal ano que vem. Mas a inadimplência quando vai refletir realmente a qualidade dos ativos, na opinião do senhor. Isso eu não entendi direito, Marquinhos. Tem como me ajudar? Sim, quando agora neste momento a inadimplência está afetada pela reprogramação de créditos. Quando acreditam que vai ter uma visão real do patamar de inadimplência da carteira? A gente entende que hoje ela está 100% ajustada em relação ao desempenho esperado, sendo que o desempenho esperado, no meu ponto de vista mais incerto, estaria para acontecer no primeiro semestre de 2021. Oswaldo Irani, só para ajudar um pouquinho, tentar ajudar na resposta, nossos modelos de provisão, eles também eles incorporam cenários macroeconômicos. Como a gente tem cenários macroeconômicos mais incertos pela frente, nós também agravamos a provisão em relação a isto. Então, já existe o incremento de provisão, esperando uma inadimplência futura um pouquinho mais alta. O que reflete nisso que o diretor Oswaldo colocou, de que nós acreditamos que já estamos com o nível de provisão adequado. Em relação à questão das provisões legais, principalmente em relação a provisões trabalhistas, também achamos que o nível de provisão hoje está absolutamente adequado, e nós fizemos no ano passado, sim, um reforço em relação à identificação de circunstâncias que antes não eram tão claras para nós, principalmente em relação a ações coletivas. E nesse momento, nós acreditamos que se existir algum incremento, ele é pontual, mas o fluxo futuro deve ser decrescente. Na verdade, eu posso ter alguns soluços de curto prazo, mas a longo e médio prazo nós acreditamos numa redução das provisões que vinham sendo mais de 100 milhões por ano antes do ano passado e que elas devem cair, porque há uma normalização da gestão do risco legal. Obrigado. A próxima pergunta é de Eduardo Nishio, da Plural Investimentos. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Bom dia, Marcos, Irani, Oswaldo, Alexandre. Desculpa voltar nessa parte de qualidade dos ativos, que eu acho que é importante. Olhando para os outros bancos,
e dado que você já tem 14% da carteira renegociada, a inadimplência, em muitos casos, vem caindo, né, por conta do efeito das repactuações, no caso de vocês, e renegociações, no caso dos outros bancos. No caso de vocês, no entanto, você vê uma piora da inadimplência tri a tri, ano a ano. De ano a ano até relevante. Queria que vocês pudessem comentar um pouco dessa evolução, do que está piorando e como a gente pode esperar esse índice, impactar seu nível de provisão daqui para frente. Acho que o nível de provisão é mais importante do que até o índice em si. O índice em si, vocês falaram que vai ser o pico no primeiro semestre do ano que vem, né? Que eu acho que é o guidance aí de todos os bancos. Mas se pudesse comentar esse efeito aí de piora da carteira, que provavelmente vai ser a sua SMI, que está piorando bastante, e o nível de provisionamento que vocês esperam nos próximos trimestres. E aí, na parte de provisão, eu entendo que vocês fizeram um adicional agora, né? Enfim, aumentou de 60% tri, um nível até alto, mas assim, olhando para o seu nível de cobertura, olhando para a tendência desse índice de inadimplência, é de se esperar, e eu queria confirmar com vocês, que o nível de provisão continue alto nos próximos trimestres. Eu queria só confirmar com vocês se esse realmente é a tendência, né? Você tem um índice de inadimplência subindo, provavelmente vai ter aí uma chamada de mais provisões aí para os próximos trimestres. Obrigado. Irani, eu posso começar, depois aí o Oswaldo pode complementar. Tá bom? O primeiro ponto é que a gente já reforçou provisões. Tá? Essa questão do cenário macroeconômico adverso, tá? Já fez com que a gente ampliasse aqui a tinta, tá? Quando a gente definiu olhando para determinados setores e considerando aqueles que já estavam mais afetados aí por um nível de atividade, tá, menor. O segundo ponto, que aí eu acho que é bem positivo para nós, é que na dinâmica das operações que nós realizamos, no primeiro momento, nós fizemos o REPAC 1, concedendo 2 parcelas, tá, em torno de 60 dias, de maneira, digamos assim, um pouco mais ampla, tá, para que nossos clientes tivessem fôlego, tá, que a poeira baixasse, eles pudessem organizar seus negócios numa situação inesperada para todos. No segundo momento, até esperando que essa situação perdurasse, nós criamos o REPAC 2, tá, que aí se previa uma operação com 36 meses, com 6 de carência, mas já pagando juros durante essa carência. E esse REPAC 2, para nossa surpresa, ele foi muito pouco demandado. Mas isso é um ótimo indicador antecedente para nós, tá? Porque esses 60 dias do REPAC 1 já passaram e significa que grande parte dos clientes já voltaram à vida normal e estão cumprindo seus fluxos contratados. Então, a nossa expectativa é de que o impacto não seja tão grande quanto a gente tinha previsto no primeiro momento. Tá? Não sei se o Oswaldo gostaria de complementar. Eu acho que sim, eu concordo. E o que a gente tem que dizer cada mês a gente está reavaliando a necessidade e fazendo a provisão considerando o cenário de incerteza. E a gente entende que com essa incerteza atual e com o desempenho apresentado da carteira, a adimplência apresentada, a gente entende que esse nível de provisionamento está adequado. Diretor, Alexandre, eu só gostaria de complementar em relação à primeira pergunta, a pergunta inicial do Michel, que a nossa inadimplência estaria aumentando e a dos bancos estaria diminuindo. Eu me atrevo a dizer o contrário, ou pelo menos dizer que a nossa inadimplência está dentro da realidade adequada e relativamente estável. Ela cresceu muito pouco, porque uma carteira que não cresceu. A nossa carteira, se a gente pegar, e é importante fazer uma análise do período 2020, não adianta fazer um comparável com junho do ano passado. A realidade era um pouco diferente para efeito de expectativa, de qualidade, de formação, de
inadimplência e reconhecimento de provisão. O banco não cresceu. O banco caiu 0,6% da carteira em relação a dezembro. Tá? A média dos setores de banco de varejo, excluindo o Banrisul, tá? Simplesmente a pegar os 5 maiores e o Banrisul não está nesse grupo, ela foi 8,4% de crescimento de carteira de crédito consolidada. Se a gente for fazer carteira de crédito pessoa física, a nossa ainda tem, desde junho do ano passado, tem um crescimento de 5,1%. Média do setor 10%, bancos crescendo, o banco cresceu 13%. Se a gente for na jurídica, então, essa relação é muito pior. E aí sim é questão de exposição diferente para segmentos em relação à estrutura de ativos, crédito pessoa jurídica, que o banco se manteve estável em relação a junho do ano passado, a média dos bancos de varejo público mais privado, 23%, acelerando, sobretudo, ao longo do primeiro semestre desse ano. Então, isso tem um elemento de, sim, operações que estão dando guarida das necessidades dos clientes, tentando identificar os elementos que podem colocar em risco a carteira, mas elas têm também um benefício de, na formação de inadimplência de curto prazo, não apresentar um resultado que, tomara que seja exatamente esse, mas que pode não estar demonstrando ainda uma deterioração que pode vir a partir do momento em que o período de graça das operações, a carência já não exista mais, e que os elementos antecedentes eventualmente sejam diferentes desses que foram identificados agora. Eles dão conforto para o banco de dizer que o volume provisionado hoje, que tem um efeito ruim para a formação de resultado, eles podem não ser piores daqui para frente, porque os elementos que a gente está enxergando, eles podem dar algum alento para que a gente consiga fazer uma passagem melhor. Mas sim, o banco, ele trabalhou com seus clientes, mas ele não cresceu a carteira de crédito de forma tão rápida, sobretudo na parte que teria uma exposição diferente para pior em termos de risco, que é, inegavelmente, o setor da pessoa jurídica. Então, isso dá, sim, uma diferenciação quando tu compara inadimplência. Mas, na nossa visão, inadimplência, provisão, tamanho da carteira de crédito e a cobertura que tu tem estão absolutamente alinhados. Por isso que a nossa cobertura ela cresce menos do que os demais, porque a nossa carteira ela mantém um perfil muito semelhante ao que ela era em dezembro, que ela era em junho do ano passado. Ela até cresceu um pouco mais forte na PJ, que era uma expectativa do banco de uma forma racional, uma forma negocial, para incrementar negócios com clientes, mas ela está alicerçada em algumas estruturas que são necessárias para que a gente ganhe share, que é o rural, e outras linhas que foram as linhas que foram mais oferecidas aos clientes, nesse sentido que são de repactuação e auxílio em momento de dificuldade. Mas eu não, me perdoa, bicho, mas eu não consigo concordar que a nossa inadimplência tenha ficado distante para pior do setor de bancos de varejo. Não consigo enxergar isso, não. Não, eu entendo. Eu entendo que tem esse efeito base, mas, enfim, vocês tiveram a renegociação também e o que a gente vê nos outros bancos é uma queda de inadimplência, mesmo com crescimento de crédito mais forte, 2 dígitos, aqui você está falando de 1 dígito, não. Mas, enfim, a provisão, em relação à provisão, os bancos também têm feito visões diferentes sobre o ciclo de provisão. Enfim, tem um que fala que é um on-off, né, esse trimestre, e os próximos trimestres ficam bem mais normalizados. A maioria dos bancos de varejo tem falado que o segundo semestre vem ainda muito forte, não tão forte como o segundo tri, mas forte de forma geral. Voltando ao ponto do Irani, né, que falou que o adicional já foi feito, então a gente pode esperar um nível normalizado de provisão para o segundo semestre. Enfim, isso que eu queria entender um pouco. A gente tem considerado, tá, que nós temos um nível de provisão adequado, mas a gente está atento, tá, aos cenários. Tá? Não seria prudente a gente imaginar que a gente vai ter redução de provisão em relação aos níveis que nós estamos fazendo hoje. Tá? O cenário continua difícil, mas a mensuração disso não é fácil. Tá? Então, há algum impacto sobre o resultado, tá, em relação à provisão do que era o normal antes da Covid,
tá? Nós vamos continuar tendo, tá? Mas a gente não espera nenhuma surpresa em relação ao que eu vou chamar aqui de novo normal, tá? É óbvio que há setores bastante impactados, tá? E que não estão tendo a receita que eles tinham antes e, portanto, eles têm problema de caixa. Tá? Nós estamos capturando isso de maneira adequada, sensibilizando os nossos modelos. Nós temos essa questão da estrutura de balanço, tá? Onde a perda esperada de produtos significativos é muito menor, tá? Do que na média dos bancos. Isso em relação ao consignado, ao crédito imobiliário, que representam os dois somados mais de 20 bi da nossa carteira. E nós temos um espaço também importante no crédito rural, no agronegócio, onde não há essa geração de caixa tão apertada. Ao contrário, no Rio Grande do Sul, aqui nós estamos tendo recordes de preço em relação à soja, que é o carro-chefe do setor do agro. Tá? Então, a gente tem prestado atenção a isso. Tá? A gente acha que o nível de provisão vai se manter mais elevado do que foi, tá, antes da Covid, mas a gente não espera, tá, um agravamento mais severo do que isso. Tá? A gente acha que nos níveis de provisão que a gente vem fazendo nos últimos 3 meses, tá, a gente terá um balanço absolutamente adequado. Perfeito, super claro. Muito obrigado. A próxima pergunta é de Tiago Binsfeld, do Itaú BBA. Oi, bom dia a todos. Eu tenho 2 dúvidas em relação a captações. Primeiro, na linha de depósitos, a gente viu um crescimento modesto nesse segundo trimestre, né? Parecia um pouco abaixo da média de mercado. Acho que vocês, inclusive, mostram isso no dado de market share que vocês colocaram no release. Aí o que eu queria entender é mais a dinâmica desse crescimento um pouco mais baixo, se é resultado de uma estratégia do banco ou se isso foi resultado da dinâmica de mercado mesmo. E a minha segunda pergunta é em relação a recursos administrados, é uma linha que hoje é 12 bilhões de reais aí no balanço de vocês. Aí eu queria, se possível, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe onde que estão alocados esses recursos, se é mais ainda em renda fixa, e se vocês acreditam que tem espaço para fazer um trabalho de realocação desses recursos aí dentro do banco. Obrigado. Tiago, é Marcos falando. Sobre a primeira pergunta, só é importante ressaltar que, dada a defasagem temporal das informações, o market share que é apresentado ele é de março. Então, ele ainda não reflete, sobretudo, o crescimento dos depósitos do segundo TRI. É importante também, e isso... acho que tu bem fizeste a comparação com os demais bancos, que o banco já tinha já tem, sobretudo, um percentual maior em CDBs, sobretudo, e trabalha com menor volume de recursos em fundos, né? Então, todo aquele processo de migração de alguns ativos, a gente visualizou, mas visualizou em menor volume. Outro ponto que sem dúvida é interessante, dado também as características da nossa captação, a liberação de compulsório auxiliou bastante nosso nível de liquidez. Acho que até a relação crédito-depósito fica bem evidencia isso. Ele já nos dá uma tranquilidade muito grande e não tem pressão nenhuma. Tanto é que, mesmo com o Selic nos níveis atuais, que se a gente pensar no percentual do CDI, isso cada vez acaba perdendo mais sentido, a gente manteve e não teve nenhuma pressão adicional em termos relativos, né? Acho que muito, aí acaba respondendo bem o primeiro ponto. Com relação aos recursos administrados, são 12 bi, a gente tem aí não mais do que 3%, acho que não chega a 5%, na verdade, o total em renda variável, ou seja, a gente tem 95% em fundos de renda fixa. E se for fazer uma outra quebra que é interessante, 1/3 desses produtos eles são exclusivamente destinados aos regimes próprios de previdência municipal, onde o banco tem uma atuação forte
E esse é um mercado que, sim, ele acaba mudando com essa dinâmica, mas ele é menos afetado. Dito isso, e considerando a tua pergunta sobre o que a gente pode esperar para o futuro, a gente imagina, e aí já vem trabalhando com um conceito, sim, de parcerias, para eventualmente já distribuir produtos de terceiros, produtos basicamente complementares à nossa atual grade, que é focada em produtos de renda fixa. Aí a gente imagina que vai conseguir atender bem o cliente e reter o recurso dentro do Banrisul. Espero ter respondido adequadamente as duas questões. Não, ficou super claro, Marcos. Ficou super clara a estratégia. Só em relação à expectativa para a data, para lançar esses recursos de terceiros, de administração de terceiros, isso é algo que vocês esperam ainda para esse ano? Ficaria para o ano que vem? Sim. Imagina esse ano, sim. Já estamos em boas conversas. Legal. Muito obrigado. Bom, Marcos falando, não tendo mais nenhum analista, nenhum participante inscritos, em nome do Banrisul, gostaria de agradecer a presença de todos e sempre colocando a nossa área de relações com investidores, eu como diretor de relações com investidores, à disposição do mercado e, por favor, não hesitem em nos contatar. Muito obrigado, até a próxima. Boa tarde. Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas, lembrando que eventuais perguntas que não foram respondidas durante a teleconferência serão respondidas posteriormente pela equipe de relações com investidores da companhia. A teleconferência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.